várias vezes. Eu já fui atropelado, já caí de bicicleta, um travessão já esmagou meus dedos. Mas hoje eu vim aqui contar pra vocês os meus piores machucados da minha infância. A primeira história aconteceu quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos. E eu fui convidado para um aniversário da minha prima. E antes mesmo de eu chegar no aniversário, a minha mãe já me avisou no carro. Se comporta, eu não quero ver ninguém me dando trabalho hoje. Daí eu falei, beleza, pode deixar comigo, tá com Deus. Quando eu cheguei no aniversário, era um aniversário normal. Tinha bolo, tinha salgadinho, refrigerante, maquiagem de criança. Era literalmente um aniversário normal. Se eu não me engano, esse aniversário era da Frozen, tá ligado? Da Let It Go. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi ir fazer uma maquiagem radical do Homem-Aranha. Quando eu cheguei pra fazer a maquiagem, tinha um monte de criança na fila. E, pô, eu pensei, eu conheço o aniversariante, então não vou precisar pegar fila. Johanna, volta pro final da fila. Tá bom, tia. Eu fiquei um tempão nessa fila. E quando finalmente chegou a minha vez, eu pedi, tia, eu quero uma maquiagem radical do Homem-Aranha. E, meu amigo, eu fiquei muito estiloso. Nessa época, o pai tinha um cabelinho de Justin Bieber, tá ligado? Rapaz, eu virei o terror das menininhas. Daí, beleza, eu comi bolo, comi salgadinho, tomei refrigerante. E fui brincar na cama elástica. Quando eu cheguei na cama elástica, tinha um moleque que eu acho que tinha uns 15 anos, que tinha o dobro do meu tamanho. Se duvidar, até o triplo. Só que como o meu sangue já tava cheio de açúcar por conta do refrigerante, eu nem liguei e entrei mesmo assim. Porque olhando hoje, eu nunca em sã consciência entraria numa cama elástica com alguém do triplo do meu tamanho. Mas fazer o quê? Eu tava bêbado de refri. Daí beleza, eu comecei a pular lá, normalmente, tudo beleza. E tá ligado quando alguém pula do seu lado e você vai muito alto, tipo um trampolim? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Eu tava lá pulando de boa, até que do nada ele deu um pulão do meu lado. E mano, eu fui muito alto. Dava até pra ver minha casa lá de cima. Ah, e eu esqueci de falar um detalhe. Tá ligado naquele ferrinho em volta da cama elástica? Então... ligado naquele ferrinho em volta da cama elástica? Então, acho que a gente pode voltar pra queda. Quando eu caí de cabeça nesse ferro. Nessa hora eu não entendi nada, eu só senti que eu bati a cabeça em algum lugar, mas eu não sabia onde. Quando eu coloco a mão na minha cabeça e olho pra minha mão, a minha mão estava cheia de sangue. Irmão, nessa hora eu entrei em choque e comecei a gritar que nem um maluco. Todo mundo do aniversário veio correndo ver o que tinha acontecido. Os adultos me pegaram e me levaram no banheiro pra lavar o sangue. E, mano, lembra que eu tinha falado que eu tinha feito uma maquiagem radical do Homem-Aranha? Então, junto a maquiagem vermelha com o meu sangue, justamente no dia eu também tava com uma camiseta vermelha. Meu amigo, todo mundo ficou me olhando com uma cara de morte, como se eu tivesse indo dessa pra melhor. O meu rosto ficou todo vermelho, não dava pra saber o que era sangue e o que era maquiagem. Os meus pais vieram correndo ver o que tinha acontecido. E como eu tinha acabado de bater minha cabeça num ferro a 200 km por hora, eu não tava entendendo nada. Eu não sabia dizer o que tinha acontecido. Então eles me pegaram, colocaram no carro e me levaram correndo pro hospital. No caminho eu só conseguia pensar nos bons momentos que eu tinha vivido, porque do jeito que todo mundo tava me olhando em pânico, eu já tinha aceitado que eu ia de Vasco. Quando a gente chegou no hospital, a gente entrou correndo na sala do médico. E adivinha só o que o médico fez? Exatamente, colocou um band-aid na minha cabeça e falou que tava tudo certo. Mano, como que uma criança cai de 2 metros de altura de cabeça num ferro, sangra até não aguentar mais, só ganha um band-aid na cabeça e tá tudo certo? Pode voltar pra casa? Tá bom, né? Se eu tô vivo aqui é porque realmente era isso. No final das contas deu tudo certo. A gente foi pra casa e depois eu fiquei sabendo que nem cantaram parabéns no aniversário, porque todo mundo foi embora e ficou um clima horrível no ambiente. Eu literalmente acabei com o aniversário. Pô, mano, eu não tive culpa. Quem teve culpa de verdade foi o moleque lá de 15 anos. E o pior de tudo é que eu nunca mais vi esse moleque. E ninguém sabe quem é esse moleque até hoje. Ele é um mistério. A segunda história não foi bem um machucado, e sim uma quase morte. Essa história aconteceu quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, mais ou menos na mesma idade da outra história. E eu tava lá em casa de boa até que do nada chegou a minha irmã e uma amiga dela, que se eu não me engano era nossa vizinha. E elas me chamaram pra brincar de esconde-esconde com elas. Eu falei, bora, pô, não tava fazendo nada. Bora brincar, né? Então a gente começou a brincar de esconde-esconde e a amiga da minha irmã que ia procurar a gente. E eu e minha irmã teve a brilhante ideia de se esconder no mesmo quarto. Eu me escondi debaixo da cama e ela se escondeu em cima do guarda-roupa. Só que o nosso guarda-roupa, ele já era um pouquinho velho, então ele podia cair a qualquer momento. E o único jeito da minha irmã sair de lá de cima era pulando em cima da cama. Eu fiquei falando, sai daí de cima, Giovana, sai daí, pelo amor de Deus, mano. Mas ela nem ligou. Até que do nada, a amiga da minha irmã entrou no quarto. E pra se salvar, minha irmã pulou com tudo de cima do guarda-roupa. E mano, a nossa cama, ela já tava toda xoxa capenga de tanto a gente fazer isso. Quando a minha irmã pulou, a cama quebrou com tudo. E adivinha só quem que tava embaixo dela? Exatamente. Mano, por muito pouco que eu não fui esmagado por um pedaço de madeira. Eu fui esmagado pela cama, mas por muito pouco que eu não fui morto. Como eu disse, essa história não foi bem um machucado, e sim uma tentativa de homicídio.
Quando eu era criança, eu e minha família ia direto num parque aquático perto da nossa cidade. Só que nessa época, teve uma vez que o meu primo foi brincar num tobogã nesse parque aquático, e ele foi fazer graça, bateu a cabeça e quase morreu. E nessa época, mano, eu fiquei traumatizado com isso. Então eu tinha muito medo de brincar nesses brinquedos desse parque. Só que nesse dia, eu estava disposto a superar esse medo. Então eu fui na direção do maior brinquedo de todos. Quando eu cheguei no topo desse brinquedo, mano, lá era muito alto. Mas eu não podia desistir, porque o Naruto me ensinou a nunca desistir. Então eu peguei uma boia e o salva-vidas olhou pra mim e perguntou: você quer sem ou com emoção? E quando eu fui responder, ele simplesmente deu uma bicuda na minha boia e eu saí voando do brinquedo. Em vez de eu descer normal, eu saí capotando com tudo. Irmão, deu uns 3 mortal carpado ali que eu nem sei como que eu tô vivo. Quando eu caí na água, eu caí de ponta cabeça. Entrou um monte de água no meu nariz, mano, eu fiquei todo ralado. Por muito pouco que eu também não vou de arrasta. Essa próxima história que eu vou contar, pra mim, ela é a pior de todas. Tirando o dia que eu quebrei meus 2 dedos gravando um vídeo, mas essa aí não conta. Porque essa história eu não sei como que eu não morri, mano. Eu não sei como que eu tô vivo. Esse literalmente é o meu machucado mais bizarro de todos. Essa história aconteceu quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos. Cara, parando pra pensar agora, todas as histórias foi nessa mesma época. Eu acho que nessa época aí eu tava bichado, não é possível. Eu tava lá na casa do meu amigo brincando de boa com ele, até que do nada chegou os irmãos mais velhos dele. Eles chegaram falando que estavam ouvindo miados de gato no telhado da casa dele, e que provavelmente era um ninho de gatos recém-nascido. Todo mundo ficou curioso pra ver os gatinhos, porque, pô, mano, é um monte de gatinho fofinho, né? Tá maluco, quem não vai querer ver o bagulho? Geral subiu em cima do telhado, só que o único jeito de subir lá em cima era escalando um muro do lado do telhado. Todo mundo subiu, viu os gatinhos, inclusive tinha até um gatinho pedindo um like ali, mano. Olha só, que gracinha. Você vai negar um like pra esse gatinho, cara? Ô, pelo amor de Deus, olha que bonitinho. E até aí tudo certo. Só que tinha um pequeno problema nisso tudo. O único jeito de descer desse telhado era pulando lá de cima direto no chão. E como eles eram bem mais velhos que eu, pra eles era de boa. Quando eu fui descer, mano, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu travei. E eu não sou de travar, eu não tenho medo de altura. Eu simplesmente travei, tá ligado? Todo mundo ficou falando: vai, desce, mano, desce logo, pula, vai logo. E eu fiquei travado lá em cima. Até que do nada, eu criei coragem, assim como o Naruto me ensinou, abri os braços e me joguei de cabeça. Eu simplesmente me joguei de cabeça de cima de um telhado. Mano, como assim? Eu bati a minha cabeça com tudo no chão. Se eu não me engano, teve até um terremoto no Japão nesse dia. Eu não lembro muito bem o que aconteceu, se eu desmaiei ou sei lá o que. Mas eu só lembro de todo mundo em volta de mim com uma cara de desespero semelhante ao do dia da cama elástica. Eu acho que eu devo parar de pular de lugares, né, mano? É um aviso de Deus aí. Como que uma criança cai de quase 3 metros de altura de cabeça no chão e sai viva? Não faz sentido. Meu anjo da guarda tá merecendo um aumento. E o pior de tudo, que ficou um galo gigantesco na minha testa. Ficou parecendo uma bola de sinuca. Mas graças a Deus foi só um galo na cabeça, porque, meu amigo, era pra eu ter ido de F nessa história. Então essas foram algumas histórias de alguns machucados meus e também de algumas quase mortes e uns homicídios aí. Olha só que coisa boa, hein? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, porque vai ajudar muito o canal nessa nova fase de histórias em vídeo longo. Muito obrigado por assistir até aqui, tamo junto, um beijo, é nóis.